estamos aí em Coríntios. E aí nós temos algumas... Nós paramos no capítulo 3, né? Capítulo 3 ou 2? Acho que é o 3. Paramos no primeiro? Não, até o 2 o senhor falou. 2, 14 e 16. 2, 14 e 16, né? Então vamos lá. Como nós falamos, o apóstolo Paulo, ele acaba trazendo a mensagem para o povo de Corinto, justamente porque ele foi questionado, não é? Daí até ele fala que é da família do Chloe, que acabou ele trazendo então as mensagens. Por quê? O que acontece? Você vai perceber que essa primeira carta, que na realidade é a segunda, não é? Ele acaba trazendo a explicação de alguns pontos, alguns pensamentos que estavam correndo dentro da igreja. Porque o que acontecia? Normalmente, a igreja ela era fundada, não é? Formada por pessoas ali da região ou da própria casa, dependendo da situação, um apóstolo ou mesmo um enviado pelos apóstolos, iniciava-se esse trabalho. Então trazia-se a organização desse trabalho. Então o que a gente percebe? Que o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação na questão doutrinária da igreja. Que não é apenas fazer culto, não é apenas servir a Cristo. Porque a gente sabe que a salvação ela vem através do Evangelho, através da crença no Evangelho. Não é? Você crê no Evangelho, você aceita Jesus como seu Salvador e você é salvo. Ótimo! Mas como será a minha vida daqui para frente? Como será o meu caminhar daqui para frente? Eu posso continuar fazendo o que eu fazia antes? Vou ter mudanças? Então, a cidade de Corinto é justamente uma cidade um pouco mais complicada. Tá? O que acontece? O apóstolo Paulo ele percebe, e as dúvidas que a igreja tem, é justamente nessa questão. O comportamento da igreja diante da cidade de Corinto, como que vai funcionar todas as coisas. Então, e pode ver que ele pega a Corinto, ele é a base do cristianismo. Se você olhar, você vai perceber que ele vai falar da Santa Ceia, ele vai falar do comportamento das mulheres, ele vai falar do comportamento dos homens, não é? Ele vai falar sobre a questão de casamento, ele vai falar sobre a questão da ordem no culto, a bagunça que estava acontecendo na cidade de Corinto, na igreja, a questão espirituais, os dons espirituais. Então, quer dizer, ele tem que explicar tudo. O problema é que Paulo não consegue ir até a cidade de Corinto, ele não pode estar presente para explicar tudo isso. O desejo dele, como ele diz na carta, era de estar lá. E graças a Deus ele não esteve. Por quê? Senão nós nunca teríamos essa carta. Se ele chegasse lá e explicasse, seria uma coisa. Agora, escrevendo a carta, ficou para nós. Então essa carta ela serve de base, principalmente das questões doutrinárias da igreja. O que a igreja deve se basear? Lógico que não posso levar tudo ao pé da letra. Por quê? Porque existe a questão cultural da cidade também. Por isso que nós temos que tomar um pouco de cuidado, principalmente quando a gente vai estudar uma carta ou vai estudar uma doutrina dentro das cartas do apóstolo Paulo ou dos outros que ali enviaram cartas, porque eu preciso entender o contexto histórico também. Eu não posso pegar e falar, não, é assim e acabou. Por isso que a gente estuda hermenêutica. O que a hermenêutica faz? Ela vai trazer regras da maneira que eu posso estudar e como eu posso tirar as conclusões dentro desses estudos. Porque não é apenas eu olhar aqui e dizer, não, se está escrito eu vou ter que fazer. Não, tem coisa que está escrito, que foi para um local, que foi para uma certa situação, e é cultural também. Então, o apóstolo Paulo, ele consegue mostrar isso nas suas cartas. Então, eu não posso pegar, por exemplo, uma questão doutrinária que existe num ponto, num pensamento aqui do apóstolo, e dizer que agora tudo vai acontecer, não, porque ele fez com um propósito no contexto histórico daquela cidade. Então, é isso que nós temos que tomar um pouco de cuidado. E muitas vezes as igrejas, elas levam ao pé da letra algumas coisas que na realidade não precisavam. Tá? Vocês já vão entender o porquê. E aí o que acontece?
O apóstolo tem essa preocupação, porque mostrar à igreja como o cristão deve andar, como o cristão deve ser, o seu comportamento, a sua atitude, a sua vida, ela não pode ser comparada com o mundo lá fora, a tal ponto que vocês vão perceber até o apóstolo Paulo dizendo, olha, vocês podem continuar tendo amizade com o mundo lá fora, mas isso jamais pode acontecer dentro da igreja, que lá fora as pessoas já estão perdidas, quem sabe de lá você pode resgatar. Mas eu não posso trazer o mundo para dentro da igreja. Então ele vai trazer todos esses assuntos relacionados dentro da igreja. E como eu falei para vocês, o apóstolo Paulo, ele sabe elogiar e também sabe repreender. Então ele começa com um elogio, falando as coisas boas da cidade de Corinto, mas também vai pegar pesado em cima da igreja. Por quê? Está tendo complicações dentro da igreja. Como eu falei, a igreja está dividida em 4 partes. Uma igreja pequena. A cidade de Corinto, segundo alguns historiadores, é possível que houvesse, porque era uma cidade portuária, uma cidade que havia uma transação comercial muito forte, ela está em torno aí, basicamente, de quase 800 mil habitantes. Então não é uma cidade pequena. Sorocaba hoje está chegando a 700 mil. Acho que é isso, né? Então, basicamente seria uma Sorocaba um pouquinho maior. Então, mas imagine uma cidade um pouquinho mais apertada, toda essa população vivendo na questão comercial e também dentro das questões religiosas que ali havia. Então, esse pensamento do apóstolo Paulo para tentar consertar é justamente por causa disso. É uma cidade grande, é uma cidade que tem um movimento gigantesco de pessoas. E outra coisa, imagine se você aproveita a oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas que estão indo e vindo, para onde vão levar? Então o evangelho pode ir para mais longe. Então esse é o pensamento do apóstolo Paulo. Tentar acertar a igreja, fazer com que ela funcione e que tudo isso comece a ser trabalhado. Quando eu olho Coríntios e olho para a igreja hoje, quanta coisa nós temos que aprender. Quanta coisa que nós precisamos acertar. Por quê? O tempo vai passando e muitas vezes nós vamos esquecendo as doutrinas de lado. Doutrinas essas que são importantes. Doutrinas essas que nós devemos mantê-las. E como esse dia nós estávamos conversando aqui no Café Filosófico, se a gente colocar tudo isso em prática, não fica um dentro da igreja. A realidade é essa. Por quê? Seguir realmente o que tem que ser feito, hoje, na situação que nós vivemos, que hoje nós vivemos um evangelho tão light, não é? Tão fast food, não é? Que é coisa rápida. Hoje todo mundo quer coisa rápida. Você quer chegar na igreja, cantar um hino, ouvir uma palavrinha e ir embora. E está ótimo, já fiz a minha parte. Nós estamos vivendo a religião fast food. Não gostei, já vou para outro. Eu vou para o McDonald's, não gostei, vou Burger King. Se eu sair do Burger King, eu vou para o Habib's. E assim vai. Então, nós estamos vivendo esse evangelho. Um evangelho light, um evangelho melindroso, né? Porque qualquer coisinha já cheia de mimimi, não é? Qualquer coisinha já começa todo mundo criticar, todo mundo falar, e não se baseia dentro do que está a palavra. E essa é a nossa preocupação, porque o apóstolo Paulo, ele já vem justamente mostrar que a igreja ela estava vivendo um tempo difícil. Uma igreja dividida em 4 partes. Você imagine como uma igreja como fosse o nosso aqui hoje, um púlpito aqui, e vai pregar um do partido de Apolo. Só 1/4 da igreja vai dar glória a Deus. Os outros vão falar, Paulo só vai trazer essas palavrinhas, né, tão cheias de enfeite. Não, tinha que ser o apóstolo Paulo, né? Doutrina, tem que ter doutrina, não é? E uma vez um pastor falou assim, teve um diácono falou para o pastor assim, pastor, o senhor precisa dar doutrina na igreja. Eu falei, mas eu estou ensinando. Porque as moças estão usando saia para cima do joelho. Eu falei, mas isso não é doutrina. Isso aí é costume. É bem diferente. Doutrina é o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar agora. Costumes são outras coisas. Então, aí o que acontece? Aí imagine que dentro da igreja vai
do partido de Pedro. Lei, ó, tem que ter lei, você tem que seguir a lei, você tem que ser circuncidado, você tem que pagar o dízimo, você tem que fazer isso e tal, tudo debaixo da lei. Aí os outros que não são do partido, tá vendo? Isso, graças a Deus, não acontece mais, né? Está dizendo que qualquer um que o pastor chama, a igreja toda recebe. Recebe se for de fora. Não é? Se for de dentro da igreja, esse irmão vai pegar uma. Oh, misericórdia. Por quê? O profeta não tem honra. Infelizmente, não adianta. Não é? O camarada pode se pintar até de palhaço na vida, não vai resolver. Por quê? É descendente da igreja, não vai, eles não vão aceitar. Como isso é complicado? Isso ocorreu na igreja de Corinto também. Tá? E outra coisa, a cidade de Corinto, como ela era uma cidade, tá, vamos dizer assim, ela já tinha sido destruída quase 200 anos antes, ela acabou de se formar, está crescendo, já está com uma população gigantesca, dinheiro está rodando muito, os gregos já tinham tomado conta, depois os romanos, e os romanos querem que a cidade cresça. Então a cidade, para manter a cidade funcionando, você tem todo o comércio e as religiões. E uma das religiões que mais fazia sucesso era a da deusa Afrodite. Isso na cidade de Corinto, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas como isso pode ser verdade? Gente, isso é questão histórica, tá? Não está dentro da Bíblia. O que acontecia na cidade de Corinto? Você tem a deusa Afrodite, a deusa romana, que seria... Me ajuda. Afrodite era grega e a Vênus era romana. A mesma deusa. Né? Depois ela veio a Maria, ela nasceu o catolicismo e tudo mais. Não é? Mas beleza. Aí o que acontece? A igreja, as pessoas que estão saindo dessas religiões estão se tornando cristãos. E a igreja Afrodite, que era a mais top, que rendia muito mais, por quê? Você tinha a deusa Afrodite, que ela seria uma deusa divinal, que veio de Zeus e tudo mais. E ela, então, ela entra dentro das questões sexuais. Então, era um culto de depravação. Tá? Era um culto de orgias. Para vocês terem uma ideia, segundo os relatos que a gente tem histórico e de manuscritos e tudo mais, e também de pinturas, haviam na cidade, eu até... no meu celular, misericórdia. Mas tudo bem. Depois eu vou pegar. Tem um relato de um historiador que viveu essa época e ele relata justamente o quê? Que dentro do templo da deusa Afrodite haviam 1000 mulheres prostitutas que eram pagas para se relacionar com todos os homens que ali entravam. Próximo à cidade de Corinto também existia a cidade de Lesbo, por isso que vem o lesbianismo. Tá? Então, quer dizer, tudo que você imaginar de questões de orgias sexuais acontecia dentro do templo da deusa Afrodite. E, para haver essa diferença, um exemplo disso, as prostitutas que serviam a deusa Afrodite, elas tinham cabelo curto. Tá? Por quê? Porque normalmente elas iam servir a deusa, então era cortado o seu cabelo e ela tinha que manter o cabelo curto. Como a gente sabe disso? Através dos vasos que eram usados dentro dos rituais, e esses vasos eram pintados e demonstravam as prostitutas todos de cabelo curto. Bem, as mulheres decentes, as mulheres que eram casadas, um homem, por exemplo, de Corinto, ele poderia ter uma escrava dentro da sua casa. Essa escrava possivelmente deveria ter o cabelo raspado. A sua esposa, ela tinha que ter o cabelo crescido, tá? Esse crescido um pouquinho mais do ombro, né? Até a deusa Afrodite, ela tem um cabelo um pouquinho mais para cá, porque ela era uma mulher de respeito. Tá? A Afrodite era uma mulher de respeito. As outras é que estavam na bagunça. Então o que acontece?
as mulheres de respeito usavam cabelo. A Afrodite mesmo, ela tinha o cabelo mais ou menos aqui assim, em alguns desenhos que a gente encontra. Aí, então a esposa, ela tinha que ter cabelo crescido, tá? As escravas raspado e as prostitutas que viviam dentro do templo, cabelo curto. Então, se você encontrasse uma mulher dessa andando na rua, você já sabia, ela é sacerdotisa. Ah, sacerdotisa, vamos falar que é prostituta, é sacerdotisa da deusa Afrodite, tá? Então ela trabalhava isso para dentro dos templos, e isso rendia muito dinheiro. Então os comerciantes, além das vendas naturais que tinham, a deusa Afrodite era o tempo que mais ganhava dinheiro. Beleza. Acontece que a cidade de Corinto, então, ela acaba tendo uma igreja cristã lá dentro. E aí nós vamos ter um grave problema. Por quê? As pessoas estão indo para o culto, mas não querem deixar de servir a Afrodite. E tem pessoas que estão indo para o culto e continuam vivendo a vida da idolatria. Porque ninguém ensinou, ninguém explicou. Então o que precisa acontecer? Eu posso até criticar, mas eu preciso o quê? Ensinar. Se não há ensino, não tem como eu criticar, não tem como eu falar. Precisa haver ensino. Então a preocupação do apóstolo Paulo agora é justamente o quê? Ensinar essa igreja, porque a situação está feia. Ok? Então vamos lá. Aí o apóstolo ele começa colocando aí no capítulo 2 a diferença que existe entre o homem natural e o homem espiritual. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Verso 14, verso 15 e 16. Aí nós terminamos aí, né? Terminamos a questão da mente de Cristo. Então o que eu preciso ter? A mente de Cristo. Olha que ele coloca isso logo no início do capítulo. Por quê? Porque a partir de agora, se acontecer algo eu estou em dúvida, pense, o que Cristo faria? Deu para entender? Então agora, a partir de agora, seguindo esse pensamento, qualquer situação que ocorrer na sua vida, você pensa, o que Cristo faria em meu lugar? Essa é a mente de Cristo. De forma que ele agiria. Então, independente das doutrinas que vão entrar agora, pense no que Cristo faria. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo. Então, vamos lá, capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a meninos em Cristo. Por quê? Essa igreja, ela está preparada para falar da questão espiritual? É uma igreja que está invadida pelo mundo, concorda comigo? Tem mistura dentro da igreja, o que é pior. Tem língua estranha, tem profecia, tem tudo lá dentro da igreja. E aí, como isso tudo está funcionando? Vocês imaginem a bagunça. Graças a Deus isso só foi naquela época, depois agora a gente está tudo indo bem. Aí, verso 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Quer dizer, ele está dando o que para eles? Leite, porque se der manjar dá dor de barriga. Já para aquelas crianças da África que tem aquele barrigão, que é tudo magrinho, mas tem um barrigão enorme. Uma vez eu estava conversando com um missionário e ele disse o seguinte, que essas crianças, elas têm vermes, né? A barriga dela é por causa dos vermes que ela possui. Aí ele falou assim, às vezes você pensa, mas por que não dá aquele comprimidinho que mata os vermes? Se você fizer isso, você mata a criança. Porque já está tão, vamos dizer assim, convivendo com aquilo, que isso tem que ser uma coisa gradativa. Não tem como você falar, de hoje para amanhã ele vai ter que eliminar esses vermes. Imagine, a criança morre. Então é um trabalho que tem que ser feito. É a mesma coisa, o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho que dar leitinho para vocês. Porque se eu der um manjar, o que é manjar? Mingau. É um mingauzinho, não é? Nem mingau eu posso dar. Eu tenho que dar leitinho. Porque se eu der um mingau, vocês já vão reclamar. Já vai dar congestão aí, já vai dar um problema sério. E é caprijoado, então. Misericórdia, você mata o bebê. Então o que acontece? A igreja, e hoje?
Continuamos antes. Dá para entrar com uma feijoada? Dá, né? Hoje, se você der um pouquinho, se esquentar um pouquinho demais o leite, pronto. Já começa a chorar, já começa a pegar. Infelizmente. Mas vamos lá. Verso 3. Porque ainda sois carnais. Olha que coisa só. Pois havendo entre vós, primeiro, inveja. Isso foi só para a igreja de Corinto, tá? Porque hoje a nossa igreja não tem mais inveja. Né? Ou seja, se algum desses pontos a nossa igreja tem, nós ainda temos que tomar leitinho. Primeiro, inveja. Segundo, contendas. Briga entre irmãos. Tem mais não. Não, né? Graças a Deus. Dissensões. Falta de concordância. Não concordo com você. Vai chegar a IBF agora, né? Quem trabalha no departamento infantil sabe que é uma bênção. E todas as irmãs que trabalham em IBF, não existe dissensão, irmão. Porque todo mundo concorda. Se alguém der uma ideia, todo mundo, não, vamos fazer. É assim. E não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Ou seja, como que está essa igreja? A igreja está caminhando de forma como o mundo está caminhando. Porque uns dizendo que é de Paulo, outros dizendo, eu de Apolo, porventura não sois carnais? E aí o apóstolo Paulo ele já deixa bem claro que é assim, que cada um faz a sua parte diante do Senhor. Não existe como, por exemplo, falar assim, não, eu sou de Apolo, porque o Apolo é especial e tal. Mas onde é que ele morrer? Como que eu fico? E nem, por exemplo, em algumas congregações, o pastor retira, o pastor coloca outro. Ah, agora eu não vou mais naquela igreja. Ah, porque imagine, né, tirou o meu pastor de lá. Calma. Você vai deixar de servir a Deus porque trocou o homem que estava ali na frente? E se ele morre? Acaba a igreja? Já vi caso. O pastor morreu, acabou a igreja. Ele que tinha fundado. Bem, peraí. Aí o apóstolo Paulo ele deixa bem claro. Olha só no verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus. Não tem como. Eu tenho que ter esta base. A nossa base é Jesus. Jesus, gente. Então, independente se troca o homem, ou se troca o pastor, ou se troca a igreja, ou se troca os membros, a minha base é quem? Jesus. É Cristo. Eu não posso me abalar por nada disso. Independente, mas aquilo lá era melhor. Gente, todo mundo tem uma qualidade. Todo mundo tem uma falha. Ninguém é perfeito. Se fosse tão perfeito assim, já nem estaria aqui. Já teria sido arrebatado. Até Jesus não agradou. E o que aconteceu com ele? Crucificado. Então não tem como eu agradar os gregos e troianos. Ou eu agrado um, ou eu agrado o outro. Mas a minha base tem que ser Cristo. Então, se a minha base é Cristo, eu não vou me abalar por nada. Porque eu estou firmado em Cristo, como Jesus mesmo disse. A casa que foi feita na areia, na primeira chuvinha, mas aquela que foi firmada na rocha, pode vir a tempestade que for, ela permanece, ela continua existindo. Então nós temos que ter esse pensamento como o apóstolo Paulo está colocando. Independente da situação, como ele diz, um vai plantar a semente, outro vai regar, outro vai colher. Então, todos vão fazer parte do quê? Desta obra de Deus. E uma coisa que eu aprendo aí, que às vezes as pessoas têm aquela ideia, porque eu vou receber meu galardão, né, pelos frutos que eu recebi. Não. Você vai receber galardão pelo que você fez. Você pode até não ter fruto. Por exemplo, eu fui e plantei a semente. Quem garante que vai dar fruto? E nem, por exemplo, a gente uma vez estava numa congregação, a irmã era crente, o marido não era, a gente fez visita e tudo mais, e tudo e tal. E não ia.
né? Mas nós fizemos a nossa parte. Bem, trocou o pastor e ele resolveu ir para a igreja. Aí, aceitou Jesus, batizou. Aí você fala, nossa, é brincadeira, depois que eu sair, o outro vai e se converte. Aí eu vou ficar bravo? Não, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. A minha base é Cristo. A minha parte eu fiz. E eu vou receber galardão pelo que eu fiz. Agora, se deu fruto ou não, já não compete a mim. Eu vou perguntar para vocês, quantas almas vocês ganharam? Não precisa responder. Por exemplo, quando Pedro fez a sua primeira pregação, quantas almas? Quase 3.000 almas. Olha quanto fruto. Bem, mas teve um homem, o apóstolo Paulo, quantas almas ele ganhou? Você sabe? A Bíblia também não relata. E o interessante é que teve um que foi lá orar por ele. Quantas almas esse ganhou? E se não fosse ele? E ele mesmo assim bateu o pé e falou, não, Senhor, eu vim lá para orar para esse homem. Misericórdia, ele já está matando todo mundo aí, se eu for lá, vai matar também. Hã? Ananias, e aí? Quantas almas Ananias ganhou? Mas através de Paulo. Por tabela ele está ganhando, né? Às vezes, irmãos, eu falo assim, a sua ajuda dentro da obra, você pode não vê-la. Mas uma oferta que você ajuda um missionário que está lá fora, fazendo um trabalho sério, um trabalho digno lá, muitas vezes aquilo que você está ajudando vai se reverter em galardões para você também. Você não pode ir, mas você está ajudando quem foi. Deu para entender? Então assim, eu posso ganhar uma alma. Eu, por exemplo, ganhei Billy Graham. Quantas almas eu ganhei daí? Por tabela. Você imagine como é a situação. Você pode ganhar uma alma, mas essa alma pode ganhar várias. Então tudo isso é glorioso. Faça a sua parte, faça aquilo. Deus nunca pede de você algo além daquilo que você não pode fazer. Ele sempre vai pedir daquilo que você é capaz. Então, trabalhe. Lembrando que a base é Cristo. Faça a obra do Senhor. Aí ele diz o seguinte, lá no verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Opa, então peraí. Eu além de ter a base de Cristo, eu sou... E para que serve o templo? Para que serve o templo? Para cultuar. Então o seu templo fica aberto 24 horas. Tem pregação, tem oração, não é? Tem cura, tem milagre. Você é templo, não é? Isso não ocorre dentro do templo? Ou você está achando que isso ocorre dentro da casa, que você física? Ou seja, eu sou templo do Espírito. Se alguém chegar para você e dizer, irmão, eu preciso de oração, espera aí que eu vou ligar agora para o pastor. Meu templo hoje está fechado. Vamos ver se o dele está aberto. É assim? Você é templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós. Vocês só não conseguem fazer mais coisas por falta de fé. Por falta de fé. Você é templo de Deus, você tem a morada do Espírito Santo e passa pelo que passa. A gente se limita, né? Se limita. Pedir para o pastor. Por isso que Jesus ficou bravo com os discípulos. Ele estava dormindo gostoso lá. Aí começou a tempestade, o que aconteceu? Vai atrás de quem? Corre atrás de Jesus. Senhor, nós vamos morrer, o Senhor está dormindo? Aí Jesus olha para ele e fala, homens de pequena fé. Dá uma bronca neles. Peraí, quer dizer que eles podiam acalmar o mar? Sim. Quer dizer que eles podiam acalmar o vento? Sim. E por que não fizeram? Porque não tinham fé. Podia deixar Jesus dormindo. Não é? Mas Jesus está ali, então sempre vou
Eu sempre vou ter alguém para poder socorrer. A mesma coisa, quando Jesus se retira, e olha que Jesus ficou ali quase 40 dias com eles. Jesus se retira no meio desse caminho e retira-se deles. Só para ver o que vai dar. Enquanto Jesus está presente, vamos fazer o que Jesus manda. Saiu Jesus. E aí, Pedro, o que nós vamos fazer? Pescar. Ou seja, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. 3 anos andando com Jesus e vou voltar a fazer o que eu fazia antes? Não, Jesus vai interceder no meio do caminho. Ei, pegaram o que aí? O que você vai pegar? Meu irmão, minha irmã, me perdoe, mas a realidade é essa. Jesus já entregou para você a obra para ser feita. E se não faz, e muitas vezes você não está pegando nada, sabe? Você não consegue destrinchar a sua vida, você muitas vezes questiona, dizendo, por que não vai para frente? Por que não está dando certo? Porque você está jogando do lado errado. Pastor, você falou aí, essa história de que o mundo espiritual trava. O mundo espiritual trava? A igreja pega bastante sobre isso. Boa Tem que pergunta. travar no mundo espiritual, porque você não está dizimando, você não está fazendo. Tá. Agora, Não, agora entendi. Mas eu estou falando em diversos sentidos. O dizimar foi um exemplo. Mas procede em outro sentido? Travar no mundo espiritual? Eu Às acho. vezes sua porta de emprego não abre porque você deixou de fazer alguma coisa. Pode ser, mas eu falo assim, muitas vezes a sua vida espiritual não está se destrinchando, eu não digo nem a vida espiritual, muitas vezes a vida material. Porque Deus tem um propósito com você. O que aconteceu com Jonas? Ele fez a vontade do Senhor? Ele tinha um livre-arbítrio, não tinha? Vocês também têm. Tá? Só que a escolha é de vocês. Ou você escolhe servir, ou escolhe ir para trabalhar, fazer o primeiro homem do submarino. Na verdade, É livre-arbítrio? Não. Claro que é. A escolha é sua. a escolha é minha, mas de pressão que eu vou pagar. Não deixa de ser escolha. Tudo tem consequência. Você pode escolher não ter a consequência. Não, realmente, ele não vai me proibir de escolher, mas Sim. eu vou pagar uma pressão. E para eu não ter que pagar uma pressão, eu vou ter que E aí é isso que eu estou dizendo. Nós vamos pagar um preço por não fazer? Olha que Jesus é misericordioso. Misericordioso, quer ver um exemplo? Ele disse assim, ide por todo mundo e... Ok. Se eu não faço, eu sou obediente? Não. Eu sou Rebelde. rebelde, estou pecando. E se eu estou pecando, eu vou para onde? Vocês estão falando. Ele é misericordioso, ele ainda tolera a gente. Ele ainda avisa, ele ainda alerta. A nossa função é o quê? Pregar o Evangelho. Mas não se preocupe que às vezes você vai pregar e ninguém vai acreditar. Porque às vezes nós queremos pregar e que o fruto funcione, que a árvore comece a produzir. E muitas vezes não é assim. Você pode ser o primeiro a cavucar o buraco. Vai nascer o que do buraco? Nada. Mas vem o outro e joga a semente e dá certo. E aí começa a frutificar. E aí precisa ter outro que vai regar. Deu para entender? Agora, tem momentos que você vai ser aquele que vai colher o fruto. Mas antes, já teve pessoas que fizeram. Então a escolha é nossa. E vamos falar, nós temos 2 escolhas. Temos 2 escolhas. Ou seguir o caminho de Cristo, ou o outro caminho é bom também? Não. É justo? É justo? Não. Claro que é. Não é justo? Ou eu sigo o caminho de Cristo, ou sigo outro caminho. Qual é o outro caminho? Perdição. Na realidade, nós já temos um caminho a seguir. Nós já estamos caminhando nele. Que é o inferno. Alguém aqui é sem pecado? Que o salário do pecado é? Então todo mundo já está caminhando por esse caminho. Todo mundo já está indo por esse caminho.
Aí E tem se você outra. não fizer nada, você vai seguir esse caminho normal, é ritmo. E tem outra, o Jonas também, que foi se escolher lá no mar, porque assim, ele podia ter ficado no lugar dele. Aí ele foi tentar, então, aí ele foi pro mar. Aí Jesus só falou, pera, então vamos dar uma talha. Mas ainda melhor na boca de uma baleia do que de um leão. É menor. Mas você pode escolher. Escolher. Então, quer dizer, a nossa escolha já está feita. Não está? Você é pecador, não é? Sim. Então a escolha já está feita. Só que Cristo interviu. E quando ele interviu, ele diz: quem crê em mim, E deu outra opção, ainda né? que esteja morto, terá a vida. Olha, Então ele deu outra opção, na ele verdade. deu uma outra opção. Então nós escolhemos. Eu escolhi essa outra opção. Só que essa outra opção, ela também tem regras. Eu vou ter que seguir essas regras. E uma das regras é o quê? Pregar o todo dia. Eu posso até não saber falar, mas o seu testemunho fala muito mais alto. Às vezes o que você fala não condiz com o que você faz. E isso que nós temos que tomar cuidado. Porque o que eu estou falando, eu preciso estar agindo também. Deu para entender? Então, quer dizer, muitas vezes o meu testemunho vai falar muito mais alto do que a minha voz. E isso é que vai ser a importância. Então, o meu evangelho será pregado, o evangelho de Cristo será pregado justamente com a minha vida, com o meu caminhar. Um exemplo disso, eu lembro que um pastor ele falava assim: irmão, quando eu vou separar um obreiro, a primeira coisa que eu faço, eu vou perguntar para os vizinhos dessa pessoa, como é essa pessoa na rua. Se os vizinhos disserem coisas boas, poxa, e os vizinhos nem sequer conheciam o pastor. Ele falou: você não sabe o que eu já ouvi. Então, o que vai acontecer? E é isso que depois lá em Timóteo, ele vai dar um exemplo bem claro disso. Tá? Deu para entender? Então, muitas vezes eu estou travado justamente porque não estou fazendo a vontade de Deus. Eu vou dar uma pergunta sobre o ministério pastoral feminino, porque eu essa dúvida, né? Em relação a falar que não é bíblico que a pastora, né? A mulher deve auxiliar, no caso, O pastor. não é o espaço na liderança do igreja. Assim, base para colocar, vamos dizer assim, pode ser separado pastoras, pode ser separado presbíteras, pode ser separado diaconisas e tudo mais. A gente vai ver, dentro da palavra, mulheres que também pregaram o evangelho. A gente vai ver também, lógico que, dentro da questão judaica, sempre pensou no quê? No machismo. Porque até no início do judaísmo, questionava se a mulher tinha alma. Essa é a realidade. Então, assim, a nossa Bíblia, ela é machista. Tá? Ela é machista. Então, cultura, né? É, questão cultural. Questão cultural. Agora, sim, Mas por que Deus nunca colocou nenhuma mulher na época? quem disse? Nossa, não. Eu falo assim. Tinha até profetisas. A Débora, a diva rainha. Quando Moisés. Vou chamar a Maria para ser a que vai libertar o povo do Egito. A obra grande, assim. Não teve. É rápido, Não é importante. Misericórdia. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu falo assim, não teve assim, que ele chamou Moisés, depois chamou Josué, chamou Maria, mas Deu a cota. Já deu a conta, ô. Tá entendendo? Ele fala como do velho. Sim, mas no Antigo Testamento, a gente tem mulheres. Né? Nós temos mulheres profetisas. Por exemplo, a Ruda, né? Que também foi uma profetisa. Débora foi profetisa. Esther. Não é? Olha Esther, foi usada por Deus dentro do. Você não entendeu. Ela nenhuma. É líder. Ela quer que seja líder. Ah, você quer um negócio top já. Ó, porque assim, vamos entender
entender agora a questão mulher e questão homem. São iguais? Não são iguais. Me perdoe, mas não são iguais. Vocês podem ter a igualdade social. Isso vocês podem ter. O mesmo direito que um homem tem, a mulher deve ter. Não é? Mas se a gente pesar isso, a mulher era totalmente diferente do homem. Tá? Um exemplo disso é o seguinte. O homem, ele vive mais pela razão. Sentimento é um pouco mais fechado. A mulher é mais sentimento, emoção. A razão demora um pouco mais. Não é? Então pense assim. Não estou dizendo que uma mulher não possa ser pastora. Mas assim, se houver um problema na igreja, não é? O homem, nem o apóstolo Paulo, ele vai com a razão e fala, viu, entrega nas mãos do diabo e que se vire. É o que o apóstolo fala, ele usa a razão. Uma questão feminina, diria o quê? Não, vamos conversar primeiro, porque... Então, nesse ponto, eu falo assim, não estou dizendo que não possa ter, porque a Bíblia mostra que havia profetisas, foram usadas por Deus. O que eu quis dizer foram obras Liderança. Se abrir o mar, parar o sol, parar a lua, entendeu? Salvar o povo. Assim, essas coisas não tem. Quem fez foi Moisés, quem fez foi Josué. Sim. Não tem uma mulher que fez isso. Tem. Que foi lá e mandou foi ao nome de Deus e pôs as 10 pragas. Falou coisas extraordinárias. Sim. Do Mas antigo, não do novo. Sim. Tá. Coisas milagrosas assim. Isso. Porque pense numa população machista. Não, pense numa população machista. Ah, meu Deus. Ela quer que fosse uma mulher que abrisse o mar. Aí, pense assim numa população judaica machista. Aí levanta uma mulher. Quem que ia seguir ela? Se Moisés já foi questionado na autoridade de Deus, então imagine uma mulher. E numa população machista. Pastor, até hoje, se você pega a cultura do Oriente, principalmente entre os muçulmanos, as mulheres não têm direito a nada ainda. Nada. Depende da, eu não sei se é os chiitas ou chiitas lá. Depende de Tem um deles uma lá que é ramificação. pior ainda. Não pode nem Eu não sei explicar qual é o lugar, não sei se era na China, Jezabel teve. uma coisa assim, que a mulher... Jezabel teve Eles colocam uma trabalho. mulher de madeira, porque a mulher não pode ter um passo nem do lado e nem à frente ao homem, e sim atrás. Então eles fazem isso, a menina quando nasce, eles colocam essa bota, faz a profilha dos pés, elas não podem andar junto. O irmão falou uma coisa que é real. Pensa num rei que era mandado pela mulher. Acabe. E a mulher dele, Jezabel. Até Elias teve medo dela. Morreu se esconder. É que Deus não precisava chamar a mulher, chamava o homem, a mulher ia se interferir de qualquer forma. Sim, eu vou chegar lá. Eu estou no 3 ainda, no 4. 3. Eu vou chegar lá. Mas assim, pense numa sociedade machista. A Bíblia, ela foi baseada na questão homem, sempre como líder. Mas na falta de um líder, a mulher vai ter que entrar. Por exemplo, quando Moisés vai chegar lá na casa eu acho que ele chega no poço, né? Quem eram as pastoras? As filhas. As filhas de Jetro, ele não tinha filho. Então quer dizer, não vou criar pastor, não vou ter ovelhas porque eu não tenho filho pastor. Não, vou colocar as mulheres. E elas eram pastoras. Então quer dizer assim, a mulher não pode ser pastora, é muita negligência. Eu acho Ruth que era pode. pastora também, pastor. Hã? Ruth, a Outra mulher de coisa. Jacó. Então, Ruth também, que é questão de Jacó, é verdade. Outra situação assim, a questão do ministério, é isso que nós temos que tomar cuidado. Não é porque a esposa do pastor, ela é pastora. Tá? Porque se fosse assim um médico, a esposa dele seria médica. Aí você fala, mas aí é diferente, né, pastor? Não, irmão, não é diferente. Porque para ser pastor, ele tem que estudar, ele tem que correr atrás, ele vai ter que fazer teologia, vai ter que basear a questão de vida espiritual e tudo mais. E muitas vezes a esposa é o que vai ficar na casa cuidando para poder ele fazer esse trabalho.
ela é adjutora, é aquela que vai estar. Lógico que todo o trabalho da igreja, metade está junto com a esposa, não é? Porque equilibra o peso, mas ela não é pastora. Ela pode ter até um outro chamado. Pastor, até para equilibrar essa parte sentimental, que os homens são muito razão. Sim. É. Quantas vezes eu quis chegar com os dois pés no É peito? verdade, irmão. Se não é ela frear, Se eu Jesus. vou falar ele. Eu falo assim, É verdade. Eu adoro essa eu falo assim porque tem coisa. Só pelo que ele fala, né? Porque Às vezes ela ele tá fala falando. assim, ai, você é muito Se for, rude para falar, deixa que eu falo. Aí, às vezes eu vou mandar mensagem, deixa que eu vou mandar mensagem. Não, eu vou mandar mensagem. Eu digo. Me dá seu celular que eu vou falar. Eu pensava que era só eu. Ah, então você tem carinho. Não, por quê? Pode saber da vida. Eu às vezes acho com a razão, e muitas vezes essa razão, ela pesa. Ela E, fede, às né? vezes, eu falo assim, às vezes eu sou muito estúpido na questão de resposta. E me perdoem, mas é assim, eu sou desse jeito. Tá? Porque às vezes vocês me questionam algo, e às vezes, dependendo da situação, eu vou Na lata. na lata. E aí a pessoa fica às vezes magoada comigo. Mas não é questão que eu sou. Uma coisa ela sabe. Eu não guardo mágoa de Verdade, ninguém. isso é verdade. Você pode fazer o que Ele você esquece. quiser com Ele mim. esquece. Amanhã eu já esqueci. Esquece. Isso eu falo que é um dom de Deus, eu esqueço. Não É verdade. Agora ela não esquece. Não. A gente tem uma agendinha. É isso que ser mulher, né? Eu falo assim, nessa questão de equilíbrio, eu falo, essa é manter o equilíbrio. E às vezes eu falo assim, o irmão me fez um convite. Ela fala, Não acredito que você vai lá. você vai lá. Eu falo, você não lembra o que aconteceu? Não. Aí ela me faz lembrar de tudo, porque mulher tem uma memória gigantesca. Ela lembra até o que aconteceu em 1960. Hora, minuto, segundo. É incrível. Nem ter nascido hoje. Então tudo isso eu falo, Deus ele mantém esse equilíbrio, tá? Por isso o obreiro tem que ser marido de uma só. Imagina se tiver duas. Jesus. A gente chega lá, vamos lá. Quarto, capítulo 4. Capítulo 4. Agora o que ele vai colocar aí, ó. Que os homens nos considerem, ou seja, que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, o que as pessoas têm que ver em nós? Cristo, ministro, aquele que traz a mensagem, aquele que traz a cura, aquele que traz a libertação, é onde você vai encontrar o abrigo que você precisa. Então o apóstolo está dizendo que as pessoas possam nos ver como ministros de Cristo, aquele que realmente está fazendo a obra dele. Aí ele coloca assim, ó. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Será que tinha alguém em Corinto falando mal dele? Muito mais. Por isso que eu falo que isso só aconteceu lá atrás, gente. Ninguém fala mal de pastor hoje. Aí o apóstolo Paulo, então ele vai justamente agora se justificar, porque há até questionamento se ele realmente é apóstolo. Porque algumas pessoas estavam questionando, dizendo, não, Pedro andou com Jesus, Pedro foi escolhido por Jesus, Tiago, João, todos foram escolhidos por Cristo. Mas e Paulo? Ah não, mas Cristo apareceu para ele. Quem garante? Quem estava lá? Cria-se dúvida? Aí o apóstolo Paulo ele começa a mostrar isso. Se vocês não acreditam em mim por causa disso, pelo menos vejam as obras. Pelo menos vejam o que está acontecendo. Não é? Coitado do Matias. Aí vamos lá. Verso 10 do capítulo 4. Nós. Verso 9, vamos seguir.
Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Pensa num homem que está sofrendo. Paulo sofreu, chegou ao ponto de ser apedrejado, quase morto. E aí as pessoas socorrerem ele, tentar curar ele para poder continuar a fazer a obra. E ele ainda saiu glorificando a Deus, por se sentir capaz de receber as mesmas afrontas que Cristo recebeu. Ele saía glorificando, dizendo, olha como Cristo sofreu, eu estou sofrendo. Igualzinho nós. Os apóstolos hoje. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós, fortes. Vós ilustres, e nós, vis. O que ele está dizendo? Está zoando eles agora. Que ele não é nada, mas vocês são espetaculares. E uma coisa você aprenda com o apóstolo Paulo. Se a pessoa está falando mal de você, receba e elogie ela. Pronto, é simples assim. Mas não seja falso, porque daí você vai para o inferno do mesmo jeito. Mas como que eu vou? Procure aquilo que é verdadeiro. As pessoas, mesmo que... Porque o problema nosso é que a gente não consegue enxergar. Porque a partir do momento que fala mal de nós, a gente só enxerga o erro. Mas eu posso enxergar as coisas boas dela. E nessas coisas boas, eu preciso elogiá-la. Vai mudar a pessoa falando mal de você? Poxa, eu estou falando mal dela e ela continua falando dele. Mas aquilo não está sendo sarcástico. Irônico. Que até é irônico, mas assim, ele está mostrando o que realmente a igreja era. Porque a igreja estava se sentindo poderosa na época. Não é? E o ministério dele, porque ele era 1/4 do partido que estava lá. Então, quer dizer, a igreja está dividida. Então, o que ele está querendo dizer? Se vocês acham que eu sou, tá bom. Mas vocês são espetaculares, vocês são perfeitos. Ou seja, ele recebeu as críticas e não falou com a mesma moeda. Sim. Ele foi um amor de Cristo. Ele está falando a verdade? E se ele estivesse falando mentira, aí está pecando. E quando eu sou irônico, eu estou pecando. Estou ou não estou? Então, eu preciso entender dessa forma. Vamos lá. Verso 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos. Ele não está falando isso para envergonhar a igreja, ou para falar, vocês vão acabar com vocês. Não, estou dizendo para vocês como filhos amados. Ou seja, eu estou pedindo que vocês reconsiderem, comecem a se arrepender da situação que vocês estão vivendo. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer? Por mais que vocês tenham mais de 10.000 professores dentro da igreja para ensinar vocês, vocês não podem dizer que eles são seus pais. Porque um só gerou vocês. O que ele está querendo dizer? Vocês podem ter vários professores, mas um só ganhou você. Ou seja, se eu fui ganho pelo apóstolo Paulo, e hoje eu estou no partido de Apolo, Apolo hoje é meu aio, é o meu professor. Mas quem me gerou foi Paulo. E é isso que ele quer que o povo entenda. Eu quero que vocês entendam que vocês são meus filhos. Eu estou tratando vocês como filhos, porque muitos ali foi ganho por Paulo. E já estava sendo desprezado, já estava seguindo por outros caminhos. Olhem que situação, gente. O apóstolo Paulo tem que tentar acertar isso e ajeitar dessa forma. Verso 21. Que quereis? Verso 16. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Ai, que coisa linda. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você. Sejam meus Imitadores. Lá em Efésios não. Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Lá. Então, é mais fácil imitar Paulo, que é homem, do que Cristo, né, que é poderoso, forte e tal. Vamos seguir Paulo. Aí ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então tá fácil. Tranquilo. Capítulo 5.
olha o pecado que acontece na igreja. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, o qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu. O que acontece na igreja? Dentro da igreja, possivelmente, pelo que a gente entende, um homem resolveu se juntar com a mulher que foi do pai dele. E está dentro da igreja, e possivelmente está no ministério. Aí o apóstolo Paulo diz, gente, nunca se ouviu nem sequer na cidade de Corinto, por mais perdida que esteja, isso não acontece. E agora está acontecendo dentro da igreja. Você pare para imaginar uma situação dessa. E o pai não morreu, está vivo ainda. Então vamos lá. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então ele está dizendo, o que é necessário? Que se retire. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal alto praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Olha a razão aí. Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que ele está querendo dizer? É melhor que você jogue fora. Tire isso da igreja, entregue na mão de Satanás, que ele vá sofrer as agruras e quem sabe, no dia do Senhor, ele ainda possa ser salvo e se arrepender do que ele fez. Porque você vai conseguir consertar uma situação dessa? Difícil, não é? Situação complicada. Olha a situação de pecado dentro da igreja. Corinto já estava perdida, mas dentro da igreja parece que está ficando pior. Pastor Marcelo, alguns tempos atrás, principalmente nas assembleias, havia essa questão do pecado e da disciplina. Falava-se até em exclusão. Hoje quase você não ouve falar isso. Então, com base bíblica, com essa base bíblica, a disciplina ela é aplicada para casos de pecado. Sim. De membros fazem parte ela tem que ocorrer. Mas assim, hoje nós temos uma lei dentro do nosso país que é a questão de você constranger a pessoa em público. Então, antigamente, eu passei por isso, né? Quando nós comemos o bolo antes do casamento, aí Ai, que péssima aí ativo ele, né? o que acontecia? Nós cometemos o erro antes da cerimônia. Eu falo assim, vocês estão de eu trabalhava no Jornal Cruzeiro do Sul e o diretor do jornal, ele é o responsável, o editor final do jornal, e eu trabalhava à noite e ele também trabalhava. Então ele fazia o fechamento e eu acompanhava o fechamento até a primeira impressão. Depois da primeira impressão eu voltava no meu posto, eu ia embora para casa. Aí o que acontecia? Ele ficou sabendo que eu era crente. E ele gostava de tirar sarro de crente. Aí um dia ele me chamou lá na sessão dele, na sala dele. Eu achando que tinha tido algum problema na redação, alguma coisa, porque eu trabalhava na parte de eletrônica. Cheguei e falei, rapaz, preciso conversar com você. Ah, beleza, senta aí. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, eu só quero que você me esclareça uma dúvida. O que você acha do sexo antes do casamento? Eu falei, se não atrasar a cerimônia, qual o problema? Aí ele falou assim, como assim? Aí ele falou, você está falando? Ah, não, pera. Aí ele começou a dar risada, nunca mais ele esqueceu disso. Ele falou assim, com o Marcelo não dá pra gente. Eu fui pra zoar com ele e acabou zoando com a minha cara. Não é? Então o que acontecia? Aconteciam esses fatos dentro da igreja. Não é? Casais que estavam namorando e levavam 8, 7 anos de namoro, acontecia. E aí, às vezes Deus revelava. E aí o que acontecia? Você tinha que ir lá pedir perdão. Pedir perdão, não, pelo menos avisar o pastor. Aí eu lembro que quando aconteceu com a gente foi conversar com o pastor falou assim, ó, terça-feira é a sua exclusão, não apareça na igreja. Ele ainda avisou nós.
Aí na terça-feira foi a exclusão. Beleza. A partir do momento da exclusão, a gente fez todos os procedimentos, fomos e tal, casamos e tudo mais. E depois que nós casamos, não deu um mês, a gente retornou à comunhão. Mas isso foi avisado à igreja. Irmãos, foi um momento tão constrangedor, mas também serviu de exemplo para mim. Por quê? Passou a semana, a gente voltou para o culto. O que você pensa? Não é? Se você pecou, você pensa que os irmãos vão te ajudar, pelo menos, né? Dizer, vão te dar um apoio, que você precisar e tudo mais. Irmão, para você ter uma ideia, eu cheguei no culto, né? Eu e ela chegamos no culto, acabou o culto. O que é normal você fazer? Para o Senhor, né? Irmão, Que feio. ninguém deu a paz para mim. Eu estendi a mão. Pastores. Passou, e eu estendi a mão, ele só olhou assim. Naquele momento, eu falei assim, a razão. Sobe na hora, eu peguei e falei assim, eu falei para ela, nunca mais eu volto nessa igreja. Porque não era isso que eu esperava dos irmãos. Falei, nunca mais eu volto nessa igreja. Quando eu falei alto, né? O pastor que veio atrás, bateu no meu ombro e falou assim, o que você está falando aí, menino? Falei, pastor, ninguém me deu a paz do Senhor. É isso o problema? Vem cá, paz do Senhor. Falei, irmão, pare de ficar pensando nos outros. A tua base é Cristo. Vai em casa, vamos conversar. Aí marcou, e ele fez o nosso casamento. Não podia. Seu casamento. Ele foi numa chácara, não podia nem Foi vestir de numa noiva. chácara, E aí fez o nosso casamento. Não, mas Ele não podia fazer o casamento, você tinha que casar. não, porque Daí outra igreja, né? Fez o casamento. A igreja batista queria fazer o nosso casamento. Aí assim, eu não podia casar na igreja. Aí tinha um amigo nosso que era pastor batista, ele falou assim, não, Marcelo, pode fazer lá na nossa igreja. Lá a gente faz, não precisa se preocupar com nada, a gente vai fazer tudo. Aí eu peguei, como servo fiel à minha igreja, fui avisar meu pastor, né? Falei, pastor lá disse que eu faço tudo, posso ir lá? Você é doido. Se você quer voltar à comunhão, não pode ir lá. Aí eu fui avisar o pastor, pastor, eu não vou poder fazer um casamento na sua igreja e tal. Falou, não, então não se preocupe. A gente vai preparar uma salada de maionese no seu casamento, prepara uma chácara e tal. Se o pastor não for, me chama que eu vou. E para você ter uma ideia, uma pessoa que ia me buscar para levar no cartório, não foi. Eu fiquei em casa esperando. Imagine a noiva ficar esperando o noivo. Até isso. É uma noiva mesmo, né? A pessoa que ia me buscar para levar no cartório não apareceu em Que casa. aflição, meu Deus. E a Não apareceu. não chegou. E o pastor Batista passou na porta de casa e falou, viu, onde é que eu vou levar a maionese? Eu falei, não, você vai levar a maionese depois. Agora me leva no cartório. Ele falou, não, vou embora. Ele me levou no cartório. Então olha só como que Deus faz todas as coisas. Aí nós casamos e tudo, foi feito o casamento. Um mês a gente voltou à comunhão. Aí quando voltou à comunhão, daí tudo é bênção. Mas teve gente que reclamou, né? Mas teve gente que Teve reclamou. gente que reclamou porque tinha irmãos que já faziam um ano que estavam esperando voltar para a comunhão e não tinha voltado. Mas porque eles casaram tudo na igreja, não avisaram o pastor. E a moça estava grávida. Só avisaram depois de 3 meses que já estava grávida. Aí avisaram, daí já tinha tudo acontecido dentro da igreja. E já que estava grávida, eles pensaram, vamos fazer o casamento sem o pastor saber. Aí depois que casar, resolve. Então, quer dizer, o pastor deu um castigo maior, né? Então, assim, nós com um mês a gente voltou à comunhão. Mas eu falo, é constrangedor, é complicado. Eu falo assim, a igreja, ela não pensa nisso, ela só pensa em si mesma, ela não pensa nos outros que podem pecar, que podem falhar, e todo mundo peca, todo mundo erra. Então, eu falo assim, essas atitudes a gente precisa melhorar. O que o apóstolo está colocando é justamente essa questão. Há um pecado grave na igreja. O que precisa acontecer? Um corte. Agora eu pergunto, será que esse rapaz vai se separar dessa mulher? Não vai. Então o que o apóstolo Paulo acha melhor? Tira. Mas não precisa divulgar também. Ele só mandou uma carta, né? Eu quero ver naquele dia a gente vê o pessoal mostrando que estava escrito na carta. Ou seja, é questão cultural.
A lei hoje nossa não permite que isso aconteça em Segura público, a pessoa em público. mas ela tem que ser cortada, e normalmente é cortada. Por exemplo, já aconteceu uma vez um fato de um tocador lá, e músico, e ele, é tocador mesmo. Aí o que aconteceu? Ele pecou, aí ele veio me avisar. Aí o que eu falei? Irmão, a partir de hoje você está fora da comunhão. Assim que consertar a situação, aí você volta à comunhão. Então quer dizer, isso eu vou fazer. Então ele não pode participar da ceia, ele não vai poder mais participar dentro do ministério e tudo mais. Ele pode continuar vindo da igreja. Se nesse intervalo que Jesus chega, como é que fica isso? Não entendi. Isso aí não é uma doutrina, não é praticamente comum, isso aí. Irmão, mas eu estou mexendo na salvação dele? Não, não está, mas eu digo, se nesse intervalo ele não pode tomar Santa Ceia, ele Sim. não pode participar. Se Jesus chega nesse momento, Mas a culpa é dele, que Mas peraí. Mas ele está passando por uma disciplina. Essa disciplina, eu estou dizendo que ele está condenado ao inferno? Não. Se Jesus vier. mas está pedindo que ele participe. Sim, mas é disciplina. Como que eu vou colocar ele para tomar ceia se ele está em pecado? Então, mas nesse caso, se ele tiver, vamos supor, ele pecou, mas se arrependeu diante de Deus e quer participar da Santa Ceia. Nesse caso, ele não poderia fazer parte, não poderia tomar a Santa Ceia? Sim, aí eu posso até falar assim, isso depende de caso em caso. O que acontece? Aí o pastor que vai avaliar, que é o pastor que vai tomar a direção. Por quê? Se ele continua tendo um relacionamento com a menina, como que ele vai continuar participando da ceia? Nesse caso, não poderia, mas, né? Agora, se ele cortou a relação, não tem mais nada, ele se arrependeu, não há problema. Então, mas a palavra de Deus fala exatamente se o homem a si mesmo sem participar do corpo do sangue. Por isso que ele foi atrás do pastor, para poder dizer que Por ele isso que estava ele veio errado. atrás de mim, porque ele se examinou e não participou da Estava ceia. errado. Quer dizer, é cada um. Eu não posso chegar e falar, eu estou sabendo do pecado do irmão. Irmão, não vai tomar ceia não. Isso eu não posso fazer. Jamais. Como, por exemplo, uma vez um diácono chegou e falou assim para mim, pastor, veio trazer a ceia para mim e falou, pastor, a irmã não tomou a ceia. O que a gente faz? Fala, a gente nada. O que a gente faz? A gente não faz nada. Ué, ela veio falar alguma coisa? Não, é a consciência dela. Assim como foi a nossa consciência conversar com o pastor, né? Fale. Quem levantou a mão? Eu, sobre isso. Então, acho que eu tenho uma cara de má, né? Então, sobre isso. Eu acho que assim, eu sou meio contra a religiosidade. Hoje eu vi, eu adorei você, tudo que eu estou ouvindo aqui de verdade. Eu acho que assim, a partir do momento que eu entro em algum lugar e eu sei que aquilo existe regras, eu estou me permitindo a seguir as regras do lugar. Sim. Eu acho que aí então vai de consciência. Se eu Sim. quero seguir aquela igreja, eu sei que eu vou ter que abrir mão de algo que eu gosto para seguir aquela Denominação. exatamente. Sim. Então eu acho que falta um pouco das pessoas entenderem isso. Que a partir do momento que eu estou deixando de fazer o que eu quero para seguir aquilo, eu tenho que seguir aquilo. Sim. E sim a competir, ser castigada ou disciplinada por aquilo. Sim. Isso, ou Porque competir. é uma situação que você escolheu. É o caso que Jesus disse. Quando Jesus traz uma pregação pesada, vamos assim dizer, diante até justamente a questão da participação do corpo e do sangue, quando ele faz uma pregação dessa, todo mundo vai embora. Aí ele chega para os discípulos e fala, viu, vocês não querem ir embora também? Ou seja, é escolha. Agora, se vocês escolhem me servir, beleza, vamos seguir as regras. Eu falo assim, existem denominações que colocam regras acima do que está dentro da palavra, Seria religiosidade. que é justamente a religiosidade. Agora, existem situações e situações. Se eu aceitei seguir aquela denominação, mesmo tendo regras acima do que eu penso, é eu que vou tomar as devidas considerações. Tá? Então, assim, cabe a cada um de nós. Agora, se existem regras, vamos seguir as regras. Aproveitando desse mesmo assunto, tem um outro que às vezes a gente costuma ouvir na igreja. Os irmãos que se autodisciplinam, eles pecam, mas eles não comunicam ao seu pastor. Não impedir perdão para o pastor. O pastor, a gente não tem a prática da igreja católica, que é o padre que libera o perdão. Como que o senhor entende isso, a base
Seria o analisar a mim mesmo? Eu creio nisso, porque assim, eu faço a minha autoanálise. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ler. Mas não chegamos na Santa Ceia ainda. Mas quando chegar, já chegou com bagagem. Já chegou com Se perguntar a mesma coisa, leva pra lá. Verso 27 do capítulo 11, ele fala assim, ó. Portanto, 11 e 27. 1 Coríntios 11, verso 27. Agora eu vou seguir na frente, daí pra frente. Pular o resto. Não, pastor, foi assim não. Meu Deus do céu, eu não consigo sair de Coríntios. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, se eu tomo em pecado, eu estou sendo culpado. Bem, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, se eu me examinei e eu vi que eu tenho um erro, eu tenho que fazer o quê? Pedir perdão. E eu vou participar da ceia. Deu para entender? Para não participar. Hã? Não diz para não participar. Você se examina, se conserta. Agora, a Bíblia também vai me ensinar que, por exemplo, eu vou participar. Mas se eu tenho algo contra o meu irmão, eu me arrependo, Senhor. E vou participar? Não, o que eu preciso fazer? Eu preciso me consertar, porque senão eu estou tomando indignamente. Então esse é um outro grave problema. Não é porque eu me arrependo eu posso participar. Eu preciso me consertar também, quando existe outra pessoa no meio. E existem os pecados que são mais graves. Né? Que nem, por exemplo, eu cometi um erro e de repente, por exemplo, vendi um carro para o irmão que estava fundindo o motor e falei que estava zero o motor. Não é nem pecado isso, né? Porque já tem tanta revendedora diferente aí. Mas assim, eu vendi o carro para o irmão, eu me arrependi. Eu vou participar da ceia? O que eu vou fazer? Vou me consertar com o irmão. Se for o caso, eu volto pro carro. Se o irmão não te matar, você volta. Eu volto pro carro, porque eu pago para ele, às vezes até 4 vezes mais do que eu dei. Ele me pagou. Zaqueu. Ou seja, eu vou ter que me consertar. O problema é que às vezes a pessoa comete um erro grave, não quer contar para ninguém, né? E aí ele mesmo se autodisciplina. Mas é consciência dele. É lógico que questões, eu falo, pesadas, que nem adultério, fornicação, essas coisas, ela vai ter que ser passada para a igreja. Não digo para a igreja em si, mas pelo menos para o ministério. Porque tem que ser confessado, né? Tem que ser confessado. Pelo menos porque... É porque o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Porque os líderes, eles estão para isso. Para quê? Para que a igreja continue vivendo uma vida digna e vida decente dentro da obra. É aquela coisa, se você quer se manter ali naquela denominação e teoricamente você tem que dar satisfação para o seu líder, né? Mas o que acontece normalmente? A pessoa sai, ela se afasta. E quando você pede perdão para a pessoa, depois de um tempo, você aceia, você vai lá e fala, não tem perdão, e a pessoa fala não. A gente toca no Você fez a sua Agora tá livre, A pessoa baixou a ceia daí, quando me perguntou. Aí é outra situação. Ela tá livre. Então vamos lá. Vamos lá. Capítulo 5, verso 9. Vamos tomar um café? Já vai falar. É muito pecado. É muito pecado.